Primeiro, quando a gente não tem nada, a gente acha que a gente não pode. Sim. Quando você não tem nada, Aham. você só enxerga problemas. Aham, isso aí. Quando você consegue enxergar uma luz no fundo do túnel, você começa a entender que há possibilidades de um novo tempo. Quando você está na luz, Você começa... você começa a enxergar todas as possibilidades do mundo, todos os horizontes. E quando você vai subindo de nível, o céu é o limite. Uau. Porque era tudo muito impossível para mim, ok? Lá naquele contexto do Carandiru, Aham. Qualquer coisa que viesse seria uau, né? era uau. Sim. Então, quando eu saí de dentro desse contexto, eu comecei a enxergar que eu poderia ir muito além. Então essas crenças limitantes foram morrendo, Porque o resultado cura tudo. porque o resultado cura tudo. Quando eu estou vivendo esse resultado, eu falei, agora eu estou no profissional que era o meu sonho. Qual é o próximo passo? Um time melhor. Um time melhor, um salário melhor, uma valorização melhor. Europa, o sonho. Seleção brasileira. Quando você começa a pensar em seleção, cara? Qual que é o nível do jogador que começa a pensar em seleção? Não me deu tempo de pensar, de projetar a seleção brasileira. Você não Porque imaginava? não cara? me deu tempo de projetar, não me deu tempo de projetar. Porque com 20 anos, eu sou inserido no profissional, ok? Pensa que os 20 anos para trás era impossível. Sim, não fazia sentido nenhum pensar em seleção. Tá. Mas com 20 anos, agora eu estou dentro desse contexto. E agora eu começo a entender que sim é possível. Agora já profissional. 2 anos depois de profissional, Vinícius, eu estou na seleção brasileira principal. Então foi muito recente, foi muito rápido depois que você se torna profissional. Não dá tempo. Entendi. Não dá tempo para você planejar isso. Vem muito rápido. E aí eu estou servindo a seleção brasileira principal, campeã do mundo da Coreia e Japão em 2002. Uau. Quando eu estou dentro desse contexto, Tá com os melhores do mundo. aí eu vi o menino do Carandiru ao lado do menino de Bento Ribeiro, Ronaldo Fenômeno, na seleção brasileira. Uau! Cara, isso é muito forte. É muito forte, cara. Então, é muito forte. mudou Uau. totalmente a minha realidade. Uau. E a partir daí, eu falei, agora eu estou no meio dos melhores. E isso exige de mim O melhor. o melhor. Uau. Aí eu comecei Não a tem outra trabalhar. opção, né? Não tem outra opção. É. Quando você está no meio dos melhores, você vai ter que igualar o nível. Não tem jeito. Porque se você ficar aqui, ó, você é colocado para fora. Uau. Quando você está aqui no meio dos melhores, entre eles, o nível é tão alto que te puxa. E aí você extrai o seu melhor. E eu fui entregando E o cara que não entrega tá fora automaticamente. Naturalmente, o cara que não consegue entregar no meio disso é o cara que é expurgado do processo. Exato, Né? não tem Uau. jeito. E quando eu penso isso, conheço melhor a sua história, cara, faz muito sentido porque que uma das características que as pessoas mais admiravam em você era o atacante que era muito batalhador, guerreiro, né? Que lutava por cada bola. Cara, faz total sentido. Faz pô. total, não faz? Você lutava por cada refeição, cara. Tudo. Como é que você não ia lutar por uma... Exatamente isso. Exatamente isso. Era uma luta diária pra gente ter comida em casa. Como é que eu não ia lutar depois Uma bola lá... por uma bola que sempre foi o meu sonho, que ia me dar aquilo que eu exatamente queria para mudar a minha realidade, que me fazia ter brilho nos olhos para alcançar níveis altíssimos de alta performance. Então, peraí, para mim fazia todo sentido. Para mim treinar não era só um treino, era extrair o meu melhor. Eu representava uma vida de batalha pela comida, por uma casa melhor. Não era só um treino, não era só uma disputa de bola, né, cara? É tão incrível isso, porque a minha primeira bola que eu ganhei, ela era uma bola feita de meia. A gente pegava as meias, Aham. fazia uma bolinha, Uma dentro da outra, fazia uma bolinha e ficava jogando. Essa foi a primeira bola. A segunda bola que eu ganhei foi uma bola de borracha. E essa bola de borracha fininha, levinha, quando eu chutava, pegava numa pontinha de arame, alguma coisa fazia esse barulho. e furava. E aí eu ficava triste. Depois as coisas foram mudando. Então, eu chutei bola de meia,
chutei bolinha de borracha simples e chutei as bolas mais preparadas, confeccionadas. Até que um dia eu estava num estádio com 20, 30, 40 e até 90 mil pessoas. Eu chutando a mesma bola, só que o material era diferente. Só que a realidade era outra. Só que agora tinha um público ali eu assistindo, eu sendo protagonista, eu fazendo gol, eu brilhando. Você entende que são tempos diferentes, mas é você a mesma pessoa que está dentro desse tempo. E carrega tudo isso contigo. Você carrega tudo isso e você é resultado de tudo isso. O que determinou? A atitude que eu tive, o comportamento que eu tive nesse tempo. Então, é uma construção. E cada vez que você vai se construindo, trabalhando em você, você não se vitimiza, você realiza. Uau. E, Ricardo, você assim, ó, você é a expressão do que é o Forjando Resultados. É exatamente isso que a gente prega. É aquilo que você já vive. Você personifica todo esse processo que a gente conta, toda essa narrativa que a gente fala. Então, acredito até que quando você escutou da primeira vez, eu acho que você deve falar assim, meu, mas eu vivo isso. Exato. Foi essa a sensação que você Exatamente teve? isso. Porque eu percebo isso, cara. Você Exatamente todos isso. os processos. E por isso, a gente ficaria aqui 10 horas, cara. Tranquilo. Conversando. Então, eu vou até falar pra você que o Forjando agradece você ter vindo aqui. Sei que você tá com o tempo um pouco corrido. Mas eu quero dizer que, cara, vou te desafiar. Você é competitivo ou não? Muito. Você é mesmo, né? Você me falou. Então eu vou usar aquela palavra, né? Famosa. Eu duvido que. Pra pessoa que é muito competitiva, aí se pega, né? Eu duvido que, né? Eu duvido que você volte aqui mais vezes. Porque a gente tem muita coisa pra falar ainda. Acho que tem muita mensagem legal pra gente levar pra essa galera. Sem dúvida. Conta com a gente, cara. Tenho certeza que o nosso encontro não foi por acaso. Deus une corações que estão indo pra mesma direção. Tenho certeza que esse é um dos casos. E conta com a gente, tá? Obrigado, Vinícius. Para mim foi uma grande honra, uma oportunidade. Eu sei das pessoas que passaram por aqui. Respeito todas as pessoas que passaram por aqui e me motivo com a história de cada um. Aprendi com a maioria dos que eu assisti que passaram por aqui, que deixaram, entregaram o seu melhor, tudo aquilo que eles vivenciaram. E não só para mim, mas para todas as pessoas que acompanham o Forjando Resultados. Tenho certeza que foi de grande valia todos que passaram por aqui e deixaram um pouquinho de si. Eu, sem sombra de dúvidas, deixei o meu melhor aqui nessa entrevista. Eu tenho certeza que as pessoas conseguem enxergar isso, até porque quem me conhece sabe que eu sou isso. Não é um personagem. Eu entendi que o atleta Ricardo Oliveira, jogador de futebol, ele era um personagem. Quantos anos ele durou? 23 anos. Ele passou. Mas diante desse personagem, o ser humano Ricardo de Oliveira nunca morreu. Sempre foi o mesmo. Eu extraía o melhor dele para que o personagem pudesse exatamente ser a expressão do ser humano. E para mim, é exatamente a maior riqueza que eu carrego, a minha humanidade. Porque eu sei que o jogador passou, mas o ser humano ele permanece. Permanece do mesmo jeito, com muita fé, com muitos sonhos e com muita vontade de fazer coisas novas, de atingir outros níveis, de alcançar outros patamares, de pisar por caminhos que eu ainda desconheço, mas que eu entendo que eu tenho esse potencial, esse poder em mim. Então, eu queria realmente deixar essa mensagem para as pessoas, para que elas pudessem, sim, acreditar, trabalhar todos os dias, mudar a sua forma de entender a vida, de não se vitimizar, de entender que tudo é um processo. Mais são os que desistem do que os que fracassam.